Senado aprova a medida provisória que recria o Ministério da Cultura. Renan Calheiros não quer votação apressada das reformas do governo Temer. E Congresso Nacional se reúne para concluir a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta segunda-feira. O plenário aprovou duas medidas provisórias. A primeira recria o Ministério da Cultura e a segunda impõe metas para que os municípios recebam dinheiro do governo federal para a educação. No último dia do prazo, o plenário aprovou a medida provisória 728, que recria o Ministério da Cultura. A MP também cria 3 secretarias ligadas ao Ministério da Justiça, a de pessoa com deficiência, a do idoso e a das mulheres. A proposta não apresenta aumento de despesa, uma vez que os seus custos foram compensados pela extensão dos cargos do Grupo de Direção e Assessoramento superiores. Os artistas, de modo geral, que fizeram uma belíssima e pacífica manifestação no Brasil inteiro, através da campanha Volta Mink, Volta do Ministério da Cultura, o governo se viu diante da necessidade, da premência de fazer com que fosse recriado novamente o Ministério da Cultura. O PT pediu a recriação das pastas na forma do Ministério de Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, mas a emenda foi rejeitada e essas secretarias serão ligadas ao Ministério da Justiça. Um governo que é marcado pela misoginia, um governo que não incluiu entre os seus integrantes de pastas ministeriais, nem mulheres, nem negros, nem outros segmentos. A emenda pode ser meritória, mas não há mais prazo para que essa medida provisória volte para a Câmara dos Deputados. Outra medida provisória aprovada, a 729, altera o programa Brasil Carinhoso, criado em 2014. Ele garante vagas nas creches a crianças de 0 a 4 anos, beneficiárias do Bolsa Família. A medida provisória permite que também sejam matriculadas crianças deficientes e dependentes de pessoas que recebem o benefício da prestação continuada. Esse benefício é o salário mínimo pago a maiores de 65 anos e a pessoas com deficiência que não podem mais trabalhar. A medida também estabelece que os municípios terão direito aos repasses de recursos federais para a educação infantil se cumprirem a meta de ampliar o número de matrículas ou de vagas nas creches. Caso contrário, o dinheiro repassado cai pela metade. Essa redução foi criticada por senadores oposicionistas. Os repasses para os municípios que não tenham atingido a dita meta passam a ser 25% menor. Ora, senhor presidente, onde há a maior necessidade da creche e da educação infantil? É exatamente nos pequenos municípios. Serão penalizados por não ter tido apoio técnico com a redução de recursos. O prefeito que não cumprir tem que pagar um preço por isso, reduzindo de 50 para 25. Eu tenho a impressão que nenhum prefeito vai deixar acontecer isso, até porque não significa aumentar muito. Aumentou já está dentro do que é preciso. Os senadores aproveitaram o quórum para votar uma terceira medida provisória na sessão desta segunda-feira. A repórter Glauciene Lara acompanhou e traz os detalhes. Boa noite, Glauciene. Boa noite, Hermes. Boa noite a todos. Além das duas medidas provisórias aprovadas e encaminhadas à sanção do presidente Michel Temer, o plenário aprovou uma terceira medida provisória. É a 730, que libera 150 milhões de reais para a Justiça Eleitoral para realizar as eleições municipais. A sessão do plenário foi suspensa e será retomada nesta terça-feira, às 10h30 da manhã, para a votação de mais 3 medidas provisórias. Ao todo, 4 medidas provisórias trancam a pauta do plenário. E a liberação de recursos para a Justiça Eleitoral votada hoje no plenário do Senado não é exclusividade da pauta do Senado. Há também dinheiro para as eleições municipais na pauta do Congresso, que se reúne esta noite no plenário da Câmara dos Deputados. Mais informações com a repórter Karine Beluso. Boa noite, Glauciene. Primeiro, os parlamentares têm que analisar 7 vetos presidenciais. Um deles retira parte de uma medida provisória
que permitia a empresas estrangeiras a ter o controle total de companhias aéreas nacionais. Os outros tratam de reajustes salariais para várias categorias do funcionalismo público. Depois dos vetos presidenciais, os congressistas têm que analisar 10 projetos de lei que estão na pauta. Entre eles, 3 destaques à Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto principal da LDO foi aprovado no fim de agosto. Esses 3 destaques, eles evitam que recursos previstos para 2017 na área de ciência e tecnologia e do Programa de Aceleração do Crescimento sejam cortados, sejam contingenciados. A oposição tenta obstruir as votações. A estratégia é não registrar presença nas sessões. Se a sessão for aberta, a estratégia é pedir a verificação de quórum. O argumento deles é de que eles não querem votar os vetos em globo, e sim destrinchar um a um. Quanto à LDO, eles são contra principalmente o congelamento dos gastos públicos, das despesas públicas em 2017. E já a base do governo tenta reunir o máximo de representantes possível para comparecer aqui no plenário da Câmara para essa sessão do Congresso. A líder do governo no Congresso, senadora Rose de Freitas, acredita que o quórum já será atingido hoje mesmo, na sessão marcada para hoje. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Karine. E o governo resolveu vetar o reajuste salarial de até 67% para defensores públicos da União. Na justificativa, o presidente Michel Temer disse que resolveu vetar o projeto porque o reajuste seria muito superior ao concedido a outras categorias, além de estar em patamar acima da inflação e de ser contrário à política de ajuste fiscal. O presidente do Senado disse hoje que o governo não deve se precipitar, enviando ao Congresso ao mesmo tempo várias reformas estruturantes, como a da Previdência. Renan Calheiros acredita que a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para os gastos públicos para os próximos 20 anos é importante para reequilibrar as contas do país. A PEC do teto é fundamental para que nós possamos acenar com a estabilidade fiscal para o futuro, para devolver a confiança aos agentes econômicos. Essa PEC, sem dúvida nenhuma, que será um avanço e é importante que nós mobilizemos esforços no sentido da sua aprovação. Com relação às demais reformas, o governo já anunciou que vai mandar a reforma da Previdência, que é muito importante também, mas todos sabem, a reforma da Previdência, que é importante, ela vai produzir resultados no médio e longo prazos. E nós precisamos ter uma proposta criativa, que não revogue direito, que tenha uma transição e que, ao mesmo tempo, acene com relação ao futuro da Previdência no Brasil. E deve ser analisada em breve pelo Congresso uma medida provisória editada pelo governo na semana passada que autoriza o Banco Central a comprar papel moeda e moedas metálicas fabricados fora do Brasil. A contratação seria possível quando fosse verificada a situação de emergência. Nesse caso, quando houver incerteza quanto ao abastecimento feito pela Casa da Moeda. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Encerramos esta edição com imagens do Congresso iluminado de amarelo para lembrar o 10 de setembro, Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Obrigado pela companhia. Boa noite.